Eu odeio colher de sobremesa. Quer saber o que eu vou fazer com essa porcaria? Olha aqui, ó, ó, ó. Para, mano, para. O que foi que ela te fez? Eu explico. Bom, na verdade, dizer que eu odeio uma colher de sobremesa é um pouco exagero da minha parte. Afinal de contas, isso é só uma colher. Ela não, nem me faz bem, mas também não me faz mal. O que eu odeio, na verdade, que eu não suporto, isso aí me dá nos nervos, são pessoas que têm sites, que têm publicações, ou seja, aquelas pessoas que ensinam a culinária e que ainda resolvem usar a colher de sobremesa como uma unidade de medida. Isso é que dá muita raiva, porque pra gente que está começando, isso causa uma confusão dos diabos, isso é horrível. E eu vou tentar explicar por quê. O que eu pretendo fazer com esse filme é fazer com que as pessoas que ainda usam esse tipo de medida, ou seja, a colher de sobremesa como unidade de medida, isso também vale para a colher de café, viu? Que elas parem com isso. Porque a confeitaria, ela é muita coisa, mas ela também é precisão. E tem certas receitas que a gente tem que ter uma precisão de um relojoeiro suíço. Então é uma medida que traz muita confusão e eu vou tentar explicar como. Então, para que eu possa passar essa mensagem e me fazer entender e explicar a confusão que esse tipo de unidade traz, eu vou começar com a seguinte situação: viagem de avião. Eu, devido à minha antiga profissão, eu tive que viajar muito de avião e é uma coisa que eu não suporto, eu morro de medo de avião. Já me perguntaram uma vez se eu tenho medo de andar de avião. Bom, andar de avião não tenho medo, mas o problema é que ele não anda, a desgraça voa. Bom, é o seguinte, o que eu tenho notado, e a impressão, pelo menos o que eu tenho, é que a maioria dos pilotos, quando o avião nivela e eles começam a dar certas informações pra gente, eles acham que todos os passageiros são pilotos. Pelo menos é a impressão que eu tenho, porque eles começam a dar certas informações que, a não ser que você seja um americano, que eles usam outras unidades de medida fora do sistema internacional, eles devem achar que você é piloto também, porque só um piloto ou alguém que nasceu nos Estados Unidos é que vai entender o que eles estão querendo passar. Eu vou explicar mais ou menos como é. Normalmente, quando o avião nivela, que aqueles sinais, principalmente de apertar o cinto, eles são desligados, normalmente nessas horas que o piloto começa a dar as informações. Então, é comum a gente ver a seguinte coisa: o piloto, ele lá do cockpit, ele começa a passar as informações para nós, os passageiros. Então eles sempre esse tipo de coisa. Atenção, senhores passageiros, quem fala aqui é o comandante Silva. Aliás, a maioria dos voos que eu fiz sempre tem um comandante Silva, não importa a companhia, sempre tem um comandante Silva. Parece que eles são destinados a ser pilotos, mas tudo bem. Então eles começam. Aqui quem fala é o comandante Silva e queremos dizer que a nossa viagem daqui até Brasília está estimada em 2 horas e 30 minutos. A temperatura local é de 26 graus, a umidade relativa do ar gira em torno de 60%. Até aí tudo bem, porque a gente tem ideia do que é 2 horas, a gente tem ideia do que é 30 minutos, nós sabemos mais ou menos o que é uma umidade relativa do ar de 50%, 60%. Então isso aí é tudo bem, dá para entender. Aí eles começam com as pérolas.
A nossa velocidade de cruzeiro é de aproximadamente 465 nós. 465 o quê? Nós. E a nossa altitude é de aproximadamente 37 mil pés de altura. 37 o quê? 37 mil pés de altura. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas para mim ele não disse absolutamente nada. Eu não tenho ideia de quanto esse avião está voando em altura e eu não sei qual é a velocidade dele. Claro que eu tenho que fazer justiça que existe alguns pilotos que eles se tocam disso. Então eles traduzem, certo? Tem alguns pilotos, não são todos, a minoria, mas eles dizem: olha, nós estamos voando a uma velocidade de aproximadamente 465 nós, o que equivale aproximadamente a 860 km por hora. Agora deu para entender. E estamos voando a uma altitude de 37 mil pés de altura, o que equivale aproximadamente a 11.500 metros de altura. Agora já começou a clarear, já deu para entender. Então, voltando para o nosso caso. Se você tem algum site, se você tem algum blog, se você tem publicações, se você ensina, se você passa receitas, ok? E você usa esse tipo de medida, ou seja, a colher de sobremesa como unidade de medida, você está sendo igual a esse piloto, está passando informações que para a maioria da gente, principalmente nós que estamos começando, a gente não entende nada, você não está falando absolutamente nada, seja falando ou seja escrevendo. Certa vez eu estava passando as férias na casa da minha mãe e eu encontrei em cima da mesa, jogado, essa seguinte publicação: faça e venda tortinhas. Bom, do jeito que esse livrinho, na verdade é um folhetinho de algumas receitas que eu achei interessante, e do jeito que eu vi jogado lá na mesa, deu para notar que ela não lia, que aquilo estava lá, que ela nem ligava. Então eu cheguei para ela e disse: olha, você está usando isso aí? Ela disse para mim: não. Aí eu perguntei: posso ficar? Ela: claro, pode ficar, eu ganhei isso aí, não sei se foi de um brinde, o que foi, eu nem olhei. Mas para mim, né, que a gente mexe com confeitaria, eu achei interessante e comecei a folhear as receitas. E uma das coisas bem interessantes é que logo no começo ele vem com uma tabela. Claro que não vai dar para ver direito, porque aqui o designer não foi muito feliz. Ele colocou letras pretas em cima de um fundo amarronzado, fica complicado de ler, mas eu vou tentar traduzir para vocês. Nessa tabela a gente tem aqui em cima as medidas, onde ele tem xícara de chá, e tem uma tabela aqui pequenininha onde ele diz que tem colher de chá, colher de sopa, certo? E suas subdivisões. Então, por exemplo, para a gente ter uma ideia, ele diz aqui que uma xícara de chá de chocolate pesa aproximadamente 90 gramas, e essa xícara de chá ela tem um volume equivalente a 240 mililitros. Ele diz que a colher de chá, agora é colher, certo? Tem um volume de 5 mililitros, e que a colher de sopa tem um volume de 15 mililitros. Então ele tem aqui, ele diz também quanto que vale o peso de uma colher de chá. Na verdade ele diz aqui, ó, chocolate em pó, uma xícara de chá de chocolate em pó pesa aproximadamente 90 gramas. Já quando for farinha de trigo pesa aproximadamente 120 gramas. Então ele tem essa tabelinha aqui que ajuda bastante, principalmente aquelas pessoas que não têm balança. Eu vou falar sobre isso, certo? Balança e termômetro são duas coisas que, se você quiser mexer com confeitaria,
tem que ter. É caro? Não é barato não, mas vai ter que ter, certo? Não tem jeito. Batedeira também, mas esses dois você vai ter que ter se quiser ser um profissional, se quiser fazer a coisa direito. Bom, então eu peguei essa revistinha e comecei a folhear e vi que tem umas receitinhas bastante interessantes. E uma delas eu resolvi fazer porque eu gosto muito da combinação de maçã com canela. Aí tá aqui, ó. Crumble de maçã com canela. Então ele começa os ingredientes: 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar, beleza, tudo tranquilo. E a gente vai começando e vai juntando, ok? Isso aqui para fazer a parte do crumble em si, né? Então nós temos a meia xícara de chá de manteiga pra caramba. Nós temos meia xícara de chá de nozes picadas. Então ele começa a dar essa parte de ingredientes. Mas quando entra na parte de recheio, aí ele diz: olha como é que faz o recheio nesse livrinho. Você vai precisar de 4 maçãs com cascas fatiadas. Beleza. 1 colher de sobremesa de adoçante e 1 colher de sobremesa de canela. Tudo bem. Eu chego aqui naquela tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês. É uma tabelinha que tem tudo, menos a colher de sobremesa. Não tem encanto nenhum. Aliás, nem aparece o nome sobremesa nessa tabela. Como é que eu vou adivinhar o que é uma colher de sobremesa? A não ser que eu tenha muita experiência, se eu já sou uma pessoa antiga, certo? Das antigas, da época das diligências, certo? Então eu não tenho. Aqui, pra mim, a receita acabou. Não dá pra fazer, porque eu não sei quanto é uma colher de sobremesa. É 5 ml? Não, 5 ml é uma colher de chá. É 15? Não, porque aqui está dizendo que 15 é uma colher de sopa. 7,5 não, porque 7,5 é meia colher de sopa. Então você está vendo como isso dá uma confusão desgraçada para cima da gente? Mas aí eu penso o seguinte: não, mas isso aí é fácil de resolver. Bom, a solução é muito simples. Basta você pegar uma quantia que não precisa ser muito de dinheiro. Você vai numa dessas lojas de produtos específicos para confeitaria, às vezes até você vai achar em supermercado, e compra um jogo de colheres medidoras. Tem essa aqui que é bem baratinha, essa aqui não chegou nem a R$3. Ou então essa aqui é importada, ela vem até com, são magnéticas. Essa aqui já foi bem cara mesmo. Essa aqui custou praticamente uns R$60 e ela é bem bacana porque ela tem a mesma medida aqui, ela tem assim, ó, afunilada. Então aqui é uma colher de sopa, aqui também é uma colher de sopa. Então quando você vai pegar, às vezes, quando você coloca no vidro, a boca não é tão larga e dá uma certa dificuldade da gente pegar. E aqui não, é tranquilo, certo? O que a gente faz? Você compra e tá tudo resolvido? Não tá resolvido. Durante muito tempo, esse tempo que eu tenho caminhado na confeitaria, na arte da confeitaria, eu já tive muitos jogos de colheres medidoras. E é normalmente um padrão que eles seguem. Todo tipo de colher medidora que eu vi, pode ser que você que esteja vendo conheça outro tipo, mas eu ainda não vi. Mas nas várias lojas que eu fui de produtos de confeitarias, em supermercados, em lojas de produtos do lar, como o Spice, por exemplo, são lojas caríssimas, eles sempre têm jogo de colheres medidoras e elas sempre seguem um determinado padrão.
Então o padrão são essas duas medidas, colher de sopa e colher de chá. Essas aqui são simplesmente subdivisões dessas duas. Então nós temos aqui a primeira subdivisão, que é a meia colher de sopa. Fechou aqui na colher de chá. E aqui vem meia colher de chá. Em algumas vem também 1/4 da colher de chá. Aqui é a mesma coisa. As medidas são a mesma, apenas o preço, como eu falei, são diferentes. Essa aqui é de plástico, mas é a mesma coisa. Uma colher de sopa, meia colher de sopa, uma colher de chá, meia colher de chá e temos 1/4 de colher de chá. E tem alguns jogos que vem uma colherzinha menor ainda, bem menor, que ele tem a nomenclatura de pitada. Ela equivale a uma pitada, que é a colher de pitada, que é essa aqui, ó. Ela é bem pequenininha, na verdade o volume dela é de apenas 1 ml. Então existem certas receitas em que te pede uma pitada de sal, por exemplo, e eu já vi em muitas literaturas dizendo que pitada é aquilo que cabe entre os seus dedos. Beleza, entre que cabe entre os seus dedos. Eu gosto muito de assistir também sites e vídeos, principalmente vídeos. É uma coisa minha que eu gosto, principalmente, de estudar um pouco da religião judaica, do judaísmo, eu acho bacana. E um dos sites que eu gosto é desse cara aqui. É um cara muito legal, ele é um rabino, ele conta muitas coisas de Bíblia. Mas o problema não é questão de Bíblia. Vocês já pararam para olhar o tamanho da mão desse cara? Imagina um cara desse fazendo receita e pegando uma pitada de sal da mão dele. Olha, é um absurdo. Então, esse negócio de é o que cabe na sua mão é uma coisa muito relativa, não é precisa. Então, para isso que a gente tem essa colherzinha. Como eu sempre digo e vou repetir, quer fazer uma coisa profissional, você vai ter que ter padrão, você vai ter que ter medida certa. E eu tô nesse blá blá blá, mostrei um monte de jogo de colher aqui, mostrei essas colheres, mostrei elas. Então tem a colher de sopa, tem a colher de chá, tem as suas subdivisões. Cadê a colher de sobremesa? Aqui não tem. Aqui não tem. E eu vou dizer, eu nunca achei, não tem colher de sobremesa em jogos de colheres medidoras, certo? Então você vai ter que saber que isso aqui vai ter que usar, isso aqui não dá uma medida precisa, ok? Então eu comecei a pesquisar, porque toda colher ela deve ter um volume. Eu nunca achei em literatura e em sites a medida da colher de sobremesa. Essa aqui, como eu mostrei, não tem. Ele tem as receitas aqui, mas quando chega na tabela não tem. Eu já cheguei a visitar um site renomadíssimo, um dos mais renomados sites de culinária, onde ele tem uma página só de conversões de medida. Então você está com uma determinada dúvida. Então, por exemplo, eu quero saber quantos ml tem uma colher de sopa. Você coloca lá na tabelinha, dá um clique, ele te diz 15 ml. Tem tudo. Menos a colher de sobremesa. Não tem. São raríssimos os sites onde você vai achar a medida da colher de sobremesa. Sendo que um dia eu nas lojas americanas, olha só, nas lojas americanas, sei lá o que eu estava comprando, eu vi na parte de baixo essa revistinha aqui. É uma revistinha igual a essa. Essa aqui é uma revistinha, essa aqui é a outra, da Dona Benta. Sendo que Dona Benta é Dona Benta. Eles estão no mercado com as suas receitas
desde 1940. Eles são extremamente renomados, então eu creio que ele já tem um nível de confiabilidade muito grande. É uma literatura que é muito interessante. Esse aqui é só um livrinho, mas tem um livrão grandão da Dona Benta, que é muito caro. Mas nesse livro aqui eu resolvi, ó, receitas com chocolate, me custou só R$ 1,99. Era um troco lá e eu resolvi pegar. E esse de literatura foi a única literatura em que também aqui, ó, tem uma tabelinha. E ele diz: colher de sobremesa, ela equivale a 10 ml. Ou seja, ela deveria estar aqui, ó, nessa subdivisão da colher de sopa. Eu tenho uma colher de sopa, que é 15. Eu tenho a meia colher de sopa, que é 7,5 ml, tudo é ml. Ela estaria aqui no meio, 10 ml. Engraçado que 10 ml equivale a 2 colheres de chá. Uma vez que a colher de chá, segundo todas as tabelas que eu vi, equivale a 5 ml. Ok? Então, por que raios o cara que escreveu isso aqui, ele não colocou 2 colheres de chá de canela? Não dá no mesmo? Ou seja, mas não, ele escreve uma colher de sobremesa. Uma colher de sobremesa eu não sei o que é. Uma colher de sobremesa tem mais letras para se digitar. Se o problema é esse, você vai economizar. Escreve uma colher de chá e escreve uma colher de sobremesa. Vê qual é o maior, até as sílabas e tudo. Então não custava nada. Se ele botasse aqui 2 colheres de chá de canela nessa receitinha, eu via aqui na tabela e sabia que seriam 10 ml. Ok? Você está vendo como é a coisa simples de resolver? Ou seja, simplesmente se atualizando. Vocês se lembram que logo no começo eu disse que tem alguns pilotos que eles dão certas medidas que para nós é confuso, mas eles imediatamente traduzem? Existem algumas literaturas, pouquíssimas, mas que eu saí catando, como essa aqui foi de literatura impressa, que eu achei a medida da colher de sobremesa. Ou seja, em vez de usar uma coisa dessa aqui, que você não tem uma precisão, ela fica um montinho num determinado tamanho, quando você for usar outro montinho ele pode estar menor, e isso não há precisão nesse negócio. Se você usar 2 colheres de chá, tirando da maneira correta, nivelando e colocando, você vai ter os seus produtos sempre com aquele padrão, sempre com aquela característica que tem que ser, ok? Então, de hoje em diante, quando a gente vê essa medida, colher de sobremesa, traduza como 2 colheres de chá, ok? Então, é uma atitude que eu tenho tomado e que normalmente dá certo. Se bem que, ultimamente, quando eu vejo uma receita que eu vejo colher de sobremesa, eu já vejo que o cara que fez essa receita, ele deve estar meio desatualizado, ele... não sei, eu normalmente eu procuro outras. Eu já estou descartando, certo? Eu procuro coisas precisas e eu já vi em certas literaturas e em certos palestras de confeitaria que já começou essa nova atitude, principalmente em literatura, de acabar com esse negócio de colher, certo?
as novas literaturas de gastronomia, principalmente de alta confeitaria, eles não trazem mais esse tipo de medida. Eles trazem, sim, tabelas, mas como é necessário uma precisão muito grande, tudo é no peso. Quando você faz tudo no peso, você tem um padrão muito perfeito, a coisa sai exatamente igual, certo? Todos os seus doces, todas as suas tortas, tudo que você faz sempre vai ter aquele mesmo padrão. Nenhum é diferente do outro quando você trabalha com peso. Dá para fazer do outro jeito? Claro que dá. Esse pessoal que usa a colher de sobremesa, eles têm uma bagagem muito grande. Eles têm uma experiência muito grande. Essa galera faz de olho fechado. Mas é a galera das antigas. E tá vindo o pessoal novo. E então isso aí não dá, certo? Então hoje a gente começa a usar a parte de balança. Isso significa que vamos descartar essas colheres? Não, absolutamente não. Como é que eu faço? Quando eu tenho que ver, quando eu tenho alguma receita em que eles dizem, por exemplo, uma colher de chá de chocolate em pó, eu pego essa colher de chá, certo? E peso, certo? E então eu sei que uma colher de chá de chocolate em pó pesa o quê? Algumas gramas, não tenho aqui de pó, certo? E da próxima vez eu vou usar sempre a balança. E é assim que a coisa funciona da maneira. Bom, isso é só a ponta do iceberg. Esse vídeo vai continuar, porque já está muito longo. E então fica combinado assim. Toda vez que a gente vê numa receita colher de sobremesa, você vai traduzir colher de sobremesa por 2 colheres de chá. Combinado? Beleza? E até a próxima. Há controvérsia! Ist ein Schauplatz, ich schlägt in das Leben.